Vamos ler a Bíblia, 2 Reis, capítulo 1. 2 Reis, capítulo 1. Vamos ler todo o capítulo. Hoje eu gostaria que vocês encontrassem em 2 Reis, capítulo 1. Eu vou ler. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita, Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para eles consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei. Este lhes perguntou: Que há? Por que voltastes? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: Qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhes responderam: Era homem vestido de pelos com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias o tesbita. Então lhe enviou o rei um capitão de 50 com seus 50 soldados que subiram ao profeta, pois este estava assentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Então Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. Este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei: Desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu, a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50. Indo ele, pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a este: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel cuja palavra se consultasse? Portanto, dessa cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Assim, pois, morreu segundo a palavra do Senhor que Elias falara, e Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Quanto ao mais atos de Acasias e ao que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Nós lemos até aqui. Há um tempo atrás, um casal de jovem veio me procurar. Eles vieram porque queriam se divorciar. Eu fiquei muito agradecido para com aquela irmã. Então, as pessoas que não pertencem à nossa igreja, se querem se divorciar, se divorciam. O que um pastor vai poder interferir nessa decisão? Então, esse casal veio decidido que queria se divorciar. Mas eu fiquei tão grato para com ela que eu estava com vontade até de me ajoelhar para agradecer. Jovem irmã, diante dessa decisão tão importante na sua vida, porque eu sou um pastor, você veio me procurar? Você não veio diante de mim, você veio para diante de Deus.
Eu fiquei tão agradecido no meu coração. As pessoas hoje em dia são muito individualistas, então elas querem decidir todas as coisas, resolver tudo sozinhas. Eu sinto uma grande gratidão por ser pastor da igreja de Gangnam, porque não são todos, mas tem muitos irmãos que mesmo que se divorciem, eles querem receber condução de Deus, querem receber condução do servo. Eu fico muito grato para com isso. Eu simplesmente falei. Ela simplesmente falou, o meu marido, ele escutou desconfianças dentro da igreja e ele ficou desconfiado da igreja e agora ele está me perseguindo. E o marido não queria se divorciar e ele implorou para não se divorciar, mas a irmã, ela estava decidida a se divorciar porque ela estava sofrendo muito, não queria mais viver com esse marido. E aí eu peguei a Bíblia e conversei com ela. E no final, os dois, quando se levantaram, eles decidiram não se divorciar mais e foram embora. Eu fiquei tão agradecido. Então, as crianças que crescem com os pais divorciados, eu já conversei com várias pessoas individualmente, né? E eu escutei várias histórias dessas pessoas. As crianças imaturas, aquele sofrimento que elas passam porque os pais se divorciaram, aquela escuridão, aquele sofrimento. Quando eu escuto, eu não tenho como não chorar, né, no meu coração. Meu coração dói muito quando eu escuto essas coisas. Sabe o que é bom na nossa igreja? Na nossa igreja, tem uma pequena quantidade de pessoas que se divorciaram, mas comparado a outras igrejas, é muito diferente o índice de pessoas que se divorciaram. É 70% no mundo das pessoas que se divorciam, com certeza. Teve motivos para se divorciar, ou teve motivos que também não eram casos de se divorciar, mas as pessoas se casando. Qual casal nunca surgiu aquele pensamento, que vontade de divorciar? Todos tiveram esse pensamento. Então, as pessoas da nossa igreja receberam a salvação e com fé em Deus, elas acabam se controlando. Os pensamentos, os desejos da carne não são arrastados por essas coisas, mas são conduzidas por Deus, são conduzidas pela igreja, são conduzidos pelos servos, são conduzidos pelos irmãos. Isso é uma coisa muito grande. As pessoas, elas receberam a salvação e as pessoas pensando que receber a salvação, isso é tudo. Elas acabam ficando contra a igreja, acabam desprezando ao servo. E depois de alguns meses, acabam ficando contra tudo, ficam escuras e voltam a ser como as pessoas do mundo. Isso me dói muito o coração. Um seminarista fugiu do seminário. E ontem à noite ele veio. E depois que eu acabei o culto dos senhores, eu repreendi muito a ele. E hoje de manhã, eu acordei e liguei para ele. Ontem, eu não consegui falar tudo que eu queria te falar. Porque eu estava te repreendendo, eu não consegui falar tudo que eu queria. Agora eu quero falar o que eu gostaria de falar. O seu coração começou assim, o seu coração fluiu desse jeito. E se seu coração continuamente fluir desse jeito, o seu coração vai acabar ficando assim. Eu conversei com ele. Hoje de manhã, eu quero esperar a sua resposta. Você escuta esse culto da manhã e depois você vem me responder. Eu desliguei o telefone. É o mesmo carro. Mas tem alguns carros que são muito caros. Tem volante, tem pneu, tem vidro, tem todas as coisas iguais. Mas tem alguns carros, você pode comprar com preço barato, mas tem carros muito caro. Dentro do carro,
Tem a parte superficial, tem vidro, tem volante, tem assento, tudo igual. Mas as funções são completamente diferentes. Então, pessoal, a fé, é importante a fé que a gente vai para o céu, mas na nossa família, a nossa vida tem sofrimento, tem dificuldade. Quando vier esses problemas para a nossa família? Então, tem pessoas que têm funções no coração que podem vencer a isso. Mas tem pessoas que acabam caindo nisso. Quando vem desconfiança, expulsa essa desconfiança. Quando vem dificuldade, expulsa a dificuldade. As pessoas que vivem com esperança e com felicidade em Deus. Mas, pelo contrário, as pessoas que quando vem uma pequena desconfiança, acabam caindo na desconfiança, acabam caindo na cobiça, acabam caindo no desejo. Tem esse tipo de pessoa. A gente vem para a igreja, a gente aprende a Jesus Cristo, a gente aprende o mundo de Jesus Cristo. E a gente acaba aprendendo essas coisas. Eu conversei com uma estudante. O pai fracassou no negócio e a mãe acabou fugindo. Aí ele se casou novamente, veio uma madrasta. Com aquele coração tão jovem, ela teve aquele coração, tem que tratar bem a madrasta, tem que tratar bem a madrasta. Então, com todo o coração, ela queria tratar bem a madrasta para que ela não fugisse mais. Porque uma casa sem mãe é uma casa tão triste. E com todo o coração, ela queria tratar bem a sua madrasta. Mas um dia, a madrasta arrumou suas coisas e foi embora. É um grande sofrimento não ter mãe. Mas o coração de ter sido traído, o coração de ter sido abandonado. Nossa, que mãe é essa que me abandonou? Então, acabou caindo a base do coração dessa estudante. Então, no coração dessa estudante, começou a vir sofrimento, começou a vir desesperança, veio pensamentos maus, veio pensamentos sujos. Então ela não tinha força de vencer a isso. Ela começou a beber, começou a fumar. Ela começou a querer se matar, ela brigava. Ai, que aconteça do jeito que tiver que acontecer, que seja o que for, que seja. Ela não abriu o coração para ninguém. E rapidamente, ela estava seguindo esse caminho mal. Quando era pequena, bonitinha, amorosa, aquelas crianças tão lindas quando são pequenas. Mas quando elas perdem o foco do seu coração, a base do seu coração, e se largarem ela no mundo, elas se transformam num monstro. Num monstro. Hoje em dia, sabe o que é muito triste nesse mundo? Superficialmente, o cabelo é cortado bonitinho, roupas bonitas, aquelas estudantes tão bonitinhas. Mas o fundo do coração delas, aquele espírito que atua nos filhos da desobediência vai arrastando esses estudantes e faz com que os estudantes sejam muito mal, muito sujos, muito venenosos. E eles acabam sendo arrastados por esse lado do mundo. Estudantes tão bonitinhos, tão graciosos. Agora estão sendo arrastados. Quando a gente conversa com esses estudantes, vive do jeito que quer, não obedece. São arrastados pela cobiça da sua carne. Então, tem muitos estudantes que vivem dessa forma. Eu fui convidado pelo governo do Vietnã e fui eu e o ancião Pang Mun Tek. Porque pelos jovens do Vietnã, eu fui fazer uma palestra lá. Então, inúmeros países, quanto melhor vai ficando a economia, antigamente,
tinha uma força que a gente não enxergava, que amarrava o braço dos jovens. Mesmo que eles quisessem fazer, não podiam porque não tinha dinheiro. Eles queriam fazer, mas não tinham. Eles tinham fome e não podiam. Eles queriam discutir com outras pessoas, mas não tinham força, por isso não discutiam. Então essas forças amarravam os jovens antigamente. Aqueles pensamentos maus que surgiam dentro dos jovens, essa força segurava eles. Agora tem dinheiro, tem vida boa. Os jovens, eles podem fazer tudo o que eles querem. Então, muitos países estão com essa dificuldade. Os jovens. Quando eu me encontro com os ministros da juventude, eles falam, a gente não tem controle sobre eles, a gente não sabe o que faz, como faz com eles. Como é que a IYF controla essas pessoas, os jovens? Sabe o que é surpreendente? Essa Bíblia fala sobre o mundo do coração. Fala como a gente pode conduzir o coração dos jovens. Hoje de manhã, nós falamos sobre o rei Acasias. O Acasias, ele caiu da grade e ficou ferido. Eu não sei como é que um rei caiu de uma grade de um quarto alto, né, e adoeceu. Não está escrito na Bíblia como aconteceu isso. Mas ele adoeceu e ele estava morrendo. Se ele pudesse ir para o hospital e ser curado por um médico, então seria bom, mas ele não conseguia fazer isso. Ele não conseguia ser curado dessa forma nem daquela, então ele achava que ia morrer. Então Acasias queria procurar por Deus. Mas o Acasias, ele pediu para perguntarem para Baal-zebub, o deus de Ecrom, que ele ia ser curado, mas o Elias falou que ele não ia ser curado, que ele ia morrer. Daí o mensageiro foi e falou, tal pessoa falou que você não ia ser curado e você ia morrer. Como é que ele era? Ele era um homem vestido de pelos, os lombos cingidos de um cinto de couro. Então é Elias. Ou seja, ele sabia quem era Elias. Então, mesmo ele sabendo quem era Elias, a doença era grave. Mas por quê? Homem de Deus, tenha misericórdia de mim, conceda a sua graça. Mas por que ele não conseguiu fazer isso? Eu estava muito curioso porque eu queria saber por que ele não conseguiu ir para diante do servo de Deus. O pai de Acasias era Acabe e a mãe era Jezebel. Então, os pais do Acasias mataram, perseguiram a ele. Por isso, no coração de Acasias, eu tô com essa dificuldade, mas os meus pais ficaram contra Deus. Então, se eu for para diante de Deus, será que Deus vai me aceitar? Não, Deus não vai me aceitar. O que eu faço? Sim, Deus, eu acho que Ele não vai me aceitar. Então, pelo menos eu vou para Baal-zebub para saber se eu vou ser curado dessa doença. Pessoal, hoje em dia, surge uma das características que Satanás coloca dentro do coração das pessoas que ele trabalha. Qual é o Deus que nós servimos? Porque o Deus que nós servimos é o Deus que quer conceder sua graça. Ele fez até o seu filho morrer na cruz. E esse filho, morrendo na cruz, ele nos salvou de todos os pecados, independente do nosso erro, independente da nossa fraqueza, independente do que a gente cometeu. Quando a gente for para diante de Deus, Deus concede a sua graça. Mas se por acaso, naquele tempo, Acasias, tem o servo de Deus, Elias, o tesbita, que está na nossa terra. Então, procure onde ele está. Eu estou doente, eu preciso receber da graça dele. Se não for a graça de Deus, então eu não tenho outro caminho.
E os servos conversando, o servo de Deus, Elias. Sim, ele é o servo de Deus. Então Deus quer que você receba graça. Deus quer conceder graça para você. Ele quer conceder, Ele quer salvar o rei desse país. Ele quer conceder a sua graça, a sua misericórdia. Então os servos, se eles tivessem ido procurar por Elias, então o rei não teria morrido, mas teria vivido. Mas no coração de Acasias, que coração ele tinha? Acabe. Não, Deus não me ama. O meu pai matou o profeta de Deus. A minha mãe perseguiu os profetas de Deus. Deus não vai ter misericórdia de mim. Ele acreditou no pensamento dele. Ele não descobriu o coração de Deus. Ele chamou o profeta de Deus, Elias, eu sou filho daquelas pessoas que cometeram tamanha maldade, mas eu vou poder receber graça de Deus. Se eu pedir misericórdia de Deus, Deus vai conceder para mim, Deus vai poder me ajudar. Por favor, tenha misericórdia do seu servo, concede a sua graça. Se ele tivesse esse coração humilde, esse coração de procurar pela graça de Deus. Não, ele não tinha esse coração. Hoje de manhã, acordei cedo e eu quero falar sobre Acasias. Será que teve um outro rei parecido com essa situação de Acasias? Então, esse rei, ele estava na mesma situação de Acasias. Então, eu estava procurando na Bíblia. Eu procurei em 2 Reis, em 2 Crônicas, e eu descobri um outro rei. Quem? O rei Ezequias. O rei Ezequias, ele era o rei de Judá, e o pai dele era o rei Acás. Quando eu li a Bíblia, o Acabe, ele era rei de Israel, e ele ficou contra Deus e ele fez a maldade. E o rei Acasias, o pai de Ezequias, ele fechou a porta do templo, ele serviu a outro Deus. Era um rei que cometeu maldade diante de Deus. Mas um dia, o Acás morreu. O Ezequias, o meu pai ficou contra Deus, o meu pai rejeitou a Deus, ele fechou a porta do templo de Deus, ele ficou contra os servos de Deus. Então eu posso receber maldição, né? Ele não teve esse tipo de coração. O Ezequias, ele conhecia o coração de Deus. Sim, o meu pai, enquanto ele era rei, muitas pessoas morreram na guerra, os servos do meu pai também morreram. Mas porque ele ficou contra Deus, aconteceu tudo isso. Ezequias, naquele tempo não tinha... Aquele tempo tinha o profeta Elias. O Ezequias, quando ele virou rei, a primeira coisa que ele mandou fazer foi abrir a porta do templo. Quando ele teve esse coração de ir procurar pela misericórdia diante de Deus, surpreendentemente, Deus, ele abençoou, fez o Ezequias receber bênção, fez ele recuperar todo o país. Ele se tornou um rei muito famoso e poderoso. Ezequias e o Acabe, eles estavam ambos na mesma situação. Ezequias, o Acabe, meu pai cometeu pecado, ele ficou contra Deus, minha mãe matou o profeta de Deus, então Deus não vai conceder graça, Deus não vai me ajudar. Então, dentro da casinha tinha esse pensamento. E o Ezequias, o meu pai,
Ele cometeu o pecado, mas por isso que se eu procurar por Deus, eu vou poder receber bênção. Eu não vou fazer igual meu pai, eu vou acreditar em Deus. Por isso, quando o pai, Acaz, morreu, a primeira coisa que ele fez foi abrir a porta do templo. Então, quando o pai morre, então o rei tem muitas coisas para fazer. Tem que preparar o funeral do pai, tem que preparar as coisas para tomar posse. Então, mas ele deixou todas essas coisas de lado e ele subiu para o templo de Jerusalém. Ele abriu o templo, limpou, faxinou. Ele foi humilde diante de Deus, procurou pela misericórdia de Deus. O nosso povo, ele ficou contra Deus, por isso que o nosso povo recebeu maldição. Vamos todos para diante de Deus. Os dois eram muito diferentes. O Acazias. Por que você voltou? Eu me encontrei com uma pessoa e ele falou que, por acaso, não há Deus em Israel para você ir procurar Deus em Baal-zebub e Deus Jecrom? Quem é ele? Ele estava com uma veste de pelos e com lombos cingidos. Então ele é o Elias. Então ele mandou o capitão de 50 para ir buscar eles. Quer dizer que era para buscar ou para capturar? Né? Para ir capitão. Então capturar não é uma boa coisa, não é? E aí foi o capitão dos 50 com 50 soldados. Homem de Deus, o rei mandou, desce. Vamos, se você não for, a gente vai te capturar. Com certeza, o clima deve ter ficado dessa forma. Então, porque isso, o homem de Deus disse o quê? Se eu sou homem de Deus, então desce fogo do céu. E desceu fogo do céu na hora. Aí ele mandou o segundo capitão de 50. Ele falou o quê? O rei mandou. Desce. Pela boca fala homem de Deus. Mas no coração, eu sou capitão de 50. Ele não conhecia o servo de Deus. Ele pensava o quê? Eu sou o rei, o servo do rei. Isso era grande no coração dele. Se eu sou servo de Deus, se eu sou homem de Deus, então caia fogo do céu. E depois ele mandou o terceiro servo de 50. Esse terceiro capitão de 50, ele sabia que estava na mão de Deus a vida dele. Na mão do servo. Então, na nossa igreja, quantas pessoas sabem que a nossa vida está na mão do servo? Se o servo não tivesse pregado o evangelho para mim, se o servo de Deus não tivesse pregado a palavra de Deus para mim, como eu poderia ter recebido a salvação? Então, o coração ficando arrogante. A pessoa ficando cada vez mais com o coração arrogante, vai desprezando a igreja, vai desprezando o servo. Então, acaba desprezando até a Deus. E assim, há muitas pessoas que acabam desprezando tudo isso e seguem o seu caminho. Elias falou para Acazias. Elias falou para Acabe. Elias falou para Acazias: por acaso não há Deus em Israel para ir procurar o Deus Jecrom? Então, certamente, nessa cama que subiste não descerás. Não é assim que ele falou? Falou ou não falou? Falou pela primeira vez assim e falou pela segunda vez assim. Então, qual o motivo dele morrer? Do rei morrer? Hein? Respondam. Por que Acabe morreu? Ele morreu porque caiu na grade de um quarto alto? Não? Então por que ele morreu? Ele desprezou a Deus, ele deixou a Deus e ele foi adorar ao Baal-zebub, o Deus Jecrom. Tá certo ou tá errado? Vocês têm que saber exatamente disso. Então é só se arrepender. Isso a gente chama de arrependimento. Sim, Deus, eu errei. Eu cometi um pecado de morte.
Eu sou um tolo, porque eu não sei pensar direito, eu cometi essa maldade. Eu me arrependo. Eu vou deixar o Baal Zebub, o Deus de Ecrom. Por favor, que o Senhor conceda a sua misericórdia para mim. Deus se agrada disso. Amém? Porque Deus enviou a Elias. Você vai morrer, acorda, você vai morrer. Por que ele vai morrer? Não existe Deus, existe Deus. Então eu me arrependo, existe Deus. Eu acredito em Deus. Por favor, Deus, me perdoe. Deus estava esperando por isso. Deus estava esperando por isso. Dentre nós, não existe ninguém que não cometa pecado. Não existe ninguém que não cometa pecado entre nós. Mas Deus, se a gente se arrepender, então Deus concede a sua graça para nós. Ele preparou a cruz. Ele preparou a sua graça para nós. Pessoal, o pecado que nós cometemos, independente do pecado que nós cometamos, mas o pecado que o ser humano comete é um pecado que o ser humano tem poder para cometer. Mas independente do pecado que o ser humano cometa, não tem falta nenhuma para o sangue de Jesus Cristo para poder lavar todos esses pecados perfeitamente. Por isso, independente do pecado que nós tenhamos cometido, independente da maldade que tenhamos cometido, reconhecendo a Deus, reconhecendo a igreja de Deus, reconhecendo o servo de Deus, indo para diante do servo de Deus, servo, eu cometi esse pecado, por favor, concede a graça. Para que possam receber, já tem um caminho preparado para que as pessoas possam receber a graça e a misericórdia de Deus, a salvação de Deus, mas Satanás coloca aqui pensamento, não, você não pode, você cometeu que pecado, seu pai cometeu que pecado, sua mãe matou os servos, o profeta de Deus. Lendo o livro de Provérbios, de Salmos, eu me assustei. Lendo o livro de Salmos, tem os cânticos dos filhos de Corá. Tem ou não tem? Quem era Corá? Eles, ficando contra o servo de Deus, acabaram recebendo maldição. A terra abriu sua boca e engoliu eles. Todos eles morreram. Mas eu não sei se alguns foram plantar, eu não sei se eles foram andar de barco, eu não sei se eles foram pegar a plantação, mas tinha alguns filhos de Corá que restaram dentre eles. E eles crescendo, eles são os filhos de Corá. Olha, eles são os netos de Corá. Sabe, o vô dele ficaram contra Deus. E eles se achando, eles pensando que sabem tudo. Eles ficaram contra o servo de Deus. Então, a terra abriu a sua boca e engoliu a família deles. Então, os filhos de Corá andando, e todas as vezes que passavam pelas pessoas, as pessoas ficavam sussurrando sobre ele. O pai dele, o vô dele, eles morreram porque ficaram contra Deus. Naquele tempo, eu também tinha que morrer. Nós somos pessoas que recebemos a maldição de Deus. Nós ficamos contra o servo de Deus. Nós julgamos ao servo de Deus. Sem saber direito, nós ficamos falando o servo de Deus isso e aquilo. Nós somos pessoas que temos que receber maldição de Deus. E sempre por causa disso, os filhos de Corá sempre viviam de cabeça baixa, sempre cabisbaixos. E um dia, aqueles filhos de Corá, eles pensaram, a gente não pode viver assim, a gente também precisa da misericórdia de Deus, os nossos pais ficaram contra Deus, nossos vós ficaram contra Deus, mas vamos procurar a Deus. Os filhos de Corá foram para diante de Deus e procuraram pela graça de Deus e começaram a cantar diante de Deus. No começo parecia que a maldição não ia partir deles, mas cada vez mais indo para diante de Deus. Sabe o que aconteceu?
Deus vai ter misericórdia de mim. Deus vai conceder sua graça. Deus vai me abençoar. O coração deles começaram a mudar. E os filhos de Corá, eles começaram a se tornar pessoas de fé. A gente pode ver pelos cânticos de Corá. O que os filhos de Corá nos ensinam? Pessoal, todos nós temos defeitos, temos fraquezas diante de Deus. Algumas pessoas, ai, pastor, eu vim tão distante de Deus e agora está muito difícil de eu voltar para Deus. Está muito longe. Então, é só voltar de trem-bala se é longe. Então, é só voltar de avião. Pessoal, por mais longe que a gente tenha partido e tenha ficado de Deus, mesmo não pegando trem-bala, ou mesmo não indo de avião, se a gente for para diante de Deus, Deus vai conceder a sua graça. Por isso, muitos pastores, essa vez, o evangelista, o missionário Chan John, na reunião de pastores, ele estava com a cara assim, bem escura. Irmão Choi, vem pra frente. Ele veio. E eu repreendi. Por que seu rosto tá assim? Qual é o seu problema? Pastor, eu acho que eu não posso mais missionar. Eu prego e ninguém recebe salvação. E eu repreendo e as pessoas ficam em tentação. Eu não consigo mais, pastor. Não dá. Então, por quê? As pessoas, ele reunindo as pessoas, e as pessoas acabam ficando contra, recebem salvação, vão para o seminário e ficam contra. Realmente, parece que tanto no seminário eles vão ficar a favor, mas os americanos têm um coração muito mais amplo do que nós, os coreanos. Porque se tivesse trem, então, e tivesse uma locomoção melhor, então eles iam ficar mais juntos. Mas de Los Angeles até Nova York tem 4.000 quilômetros de distância. Então, é um povo que vive bem espalhado. Todos os Estados Unidos é bem grande. Tem alguns banheiros nos Estados Unidos que é o banheiro é do tamanho de uma pequena quadra de esporte. Então eles não ficam só em Nova York, eles vão para outros lugares. Não tem carro, não tem trem, não tem outra locomoção. Então na época que só tinha cavalo. Então, naquele campo bem largo, eles começam a jogar as sementes. Então, eles ficam arrastando esse cavalo. Mas quem é mais forte, o homem ou o cavalo? O cavalo, né? E aí cai, e aí machuca. Aí, quando você desiste, você tem que largar o cavalo. Mas, na verdade, então, você tem que ganhar o cavalo. Porque o cavalo, ele também pensa. Ele corre. Você acha que eu vou ser servo desses seres humanos? Eu não. E daí ele começa a forçar pra cá e aí os dois desistem. Aí o importante é quem desiste primeiro. Então o ser humano amarra o cavalo, prende o cavalo e aí um dia o cavalo desiste. Esses seres humanos. Eu fui pego por eles. E agora eu não vou conseguir mais me largar deles, né? Então eu vou obedecer. Eu fui para a Mongólia e andei a cavalo. E é muito legal. Mas o cavalo, quando você pega o cavalo e ele sabe, se você não sabe domar um cavalo, né? Então ele só quer ficar subindo a montanha, tem que descer. E eu puxo para descer, mas ele sobe sozinho de novo. Quando eu falei pro dono, o dono falou, cavalo é assim mesmo. Quando o dono segurou o cavalo, mesmo que seja uma vovó de 60 anos, o cavalo não consegue, né?
Então, porque a gente é principiante, né? A gente não sabe andar a cavalo direito. Não é profissional. Então, o cavalo ele foi treinado, adestrado por vários dias. Um dia ele percebe, se eu ficar contra os seres humanos, eu somente vou poder sangrar, eu vou ficar sendo chicoteado, então é melhor eu quebrar o coração para eles. Então, desde então, o cavalo começa a obedecer. E aí o dono vai lá, limpa a ferida, começa a passar remédio, né? E aí os dois se tornam um. Quando recebe salvação, a gente tem pessoas que recebem salvação, mas continuam sendo como um cavalo selvagem, né? Ai, como eu vou ficar contra a palavra de Deus? Como eu vou rejeitar a palavra de Deus? Só venho uma vez no culto de domingo. E depois é liberdade para mim. Vocês são arrastados pelos seus desejos. Vocês vêm para a igreja e vocês têm que aprender a Deus, pessoal. Vocês têm que unir o seu coração com o de Deus. O Acasias. Porque lá na terra dele não tinha o servo de Deus. O Acasias tinha profeta de Deus na terra dele. Do Ezequias não tinha, mas o Acabe, ele ficou contra a palavra de Deus, ele rejeitou a palavra do servo de Deus. E quando ele chegou diante da morte, ele perguntou pro servo, pro Baal, ele queria perguntar pro Baal Zebub, né, se ele ia ser curado. E aí veio o servo de Deus. E o Elias falou: assim diz o Senhor, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Não existe rei em Israel para ir consultar. Porventura não há Deus em Israel para eles consultar Baal Zebub? Deus Jecron? Foi assim que Elias falou. O rei devia ter falado: Senhor, profeta, tenha misericórdia de mim, eu não sabia disso. Eu fui insensato, eu fui procurar pelo Baal Zebub. Por favor, servo de Deus, tenha misericórdia de mim. Por que Deus enviou um profeta? Para que ele trocasse o coração. Então vou morrer. Então pronto, e morreu. Se ele tivesse trocado o coração, ele não teria morrido. Satanás, ele faz o nosso coração ficar duro para a gente não voltar para Deus. Quando a gente vê na Bíblia, o Acasias, o Acabe, a gente pode ver outra coisa. Quando ele caiu da grade, estava com dificuldade. E quando Ziclag estava... O Davi também, quando Ziclag foi queimado, o Davi fez o quê? Traz a arca de Deus, vamos orar para Deus. Deus, eu tô com essa dificuldade. Deus, e o que eu vou fazer? Deus falou o quê? Você segue que você vai recuperar tudo. Mas Acabe tinha o coração fechado para Deus. E quando ele foi procurar pelo servo de Deus, ele estava com o coração fechado para Deus. Estimados amigos, quando vocês fecham o coração para Deus, Satanás não faz você fechar assim. Primeiro você segue um pouquinho o caminho da carne, depois segue mais. O culto de domingo tem 2 horas. O culto está muito longo. Desculpa, se eu quiser falar tudo o que eu quero para vocês, demoraria umas 5 horas. Eu acho que faltaria até 10 horas. Porque vocês não conhecem essa verdade. A sua família toda está indo para o inferno. O seu coração está corrompido. Mas é porque vocês não sabem que vocês estão com o coração partindo, indo junto com o mundo. Vocês têm que aprender a fé. As pessoas não têm força de vencer a carne, não têm força de vencer o pecado. E Deus está vivo entre nós. Independente do pecado, independente da maldade que seja, Deus nos salva disso. No mundo parece que você ganhar bastante dinheiro, viver com bastante coisa é uma coisa feliz, mas não é, pessoal.
Mesmo que eu não tenha as coisas que o mundo proporciona de felicidade, mas eu sinto que Deus me dá muita bênção. Deus, Ele me dá muita paz. Os meus netos estão em casa. Daqui para frente, eu não sei exatamente quando o Senhor voltará. Se por acaso Ele voltar daqui a 10 anos. Se daqui a 10 anos, como será que meus netos estarão vivendo? Como será que eu tenho que conduzi-los pela fé? Daqui para frente, pessoal, ninguém sabe quando Ele vai voltar, mas está muito próximo. Eu não sei se Ele vai vir daqui a 10 anos, eu não sei se Ele vai vir daqui a 8 anos, eu não sei se Ele vai vir daqui a 15 anos, ninguém sabe, mas está muito próximo. Então os meus netos estão lindos. Se eles forem para o inferno, e aí? Pessoal, tem muitas pessoas que não pensam nisso. Tem muitas pessoas. O meu pai que não recebeu a salvação, o que eu faço? A minha mãe, ela não gosta de Deus, o que eu faço? Pessoal, vivendo nesse mundo, não pensem numa coisa assim que é uma história passada, mas existe, como está escrito na Bíblia, existe o fogo do inferno. Está escrito na Bíblia. Não existe ninguém que possa fugir da maldição do inferno se não receber a salvação. O Senhor vai voltar. Entenderam? O Senhor vai voltar. Se por acaso a Bíblia toda for mentirosa, se o Senhor não voltar, se não existe inferno, então para que a gente precisa acreditar em Deus? Por que tem que acreditar na Bíblia? As pessoas estão vivendo num mundo vagamente, como se estivessem sonhando e fluindo pela carne. Ai, a família, ela está indo pelo caminho da maldição e vivendo pelo seu desejo, vivendo pelo seu julgamento. Isso são pessoas do mundo que fazem assim. Amados irmãos, dentre nós vimos Deus trabalhando. Vocês não viram Deus trabalhando? Vocês viram Deus trabalhando nas suas vidas? Então vocês têm que servir a esse Deus. Vocês têm que receber graça desse Deus. A nossa igreja, o nosso culto começa às 10 horas da manhã, pessoal. Essa vez eu fui para o Vietnã e eu me encontrei com as mães. Era 2h30 que foi marcado o encontro com eles. Aí eu perguntei, quanto tempo demora de lá para cá? 30 minutos. Então, como eram as 2 horas? Então, se eu partisse... era 2h30, então se eu partisse... era 2 horas, então se eu partisse... era 2h30, se eu partisse, então 2 horas ia dar certinho, mas eu parti 1h30. Por quê? É melhor eu ficar esperando lá. Não sei se vai ter trânsito, né? Não pode. Então, eu parti a 1h30 e a gente chegou 2h10. E eu tava lá fora esperando e eles estavam lá fora esperando, eles escutaram que eu cheguei e daí eles começaram a entrar. Eu fui me encontrar com as pessoas de cargo alto do governo, né? Como eu posso fazer esperá-los? Então, eu esperar não tem problema, mas é uma grande falta de educação se eu fizer eles esperarem. Pessoal, não desprezem o culto. Se o nosso culto é às 10, então, tudo bem, vocês podem encontrar Deus em casa, mas para vir para o culto, vocês também têm que vir com uma roupa bonita, né, também. Aquela hora eu falei da oferta. Eu não estou falando para vocês ofertarem $10 mil, $1 milhão, mas com um coração de gratidão para com Deus. Que graça Deus me concedeu! Como eu recebi a salvação! Como
Quando eu tiver dificuldade, que graça eu tenho que receber diante de Deus? Então, com esse coração de gratidão, eu não estou falando que você tem que dar dinheiro, mas essa oferta é um coração que expressa a sua gratidão. Com coração humilde. Também quando a gente cantar, vamos cantar com mais força. Com coração de gratidão. Então a gente precisa muito desse tipo de coração. De forma de coração, né? Muito diferente. Então o coração de Deus tem que entrar na gente. Senão, assim como Acabe, quando acontecer essas coisas com vocês sem conhecer o coração de Deus, Acabe, ele somente poderia morrer. Por acaso, não existe Deus em Israel para você ir consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Então, tem várias palavras que as pessoas se arrependeram, né? Quando Deus, ele mandou a maldição. Deus, ele não mandou maldição para o povo de Israel. Deus, muitas vezes, porque as pessoas trocaram o coração, ele não deu maldição. Então, se ele tivesse voltado o coração dele, Deus ia dar essa maldição porque eu estava indo servir a Baal-zebub. No coração de Acabe. Ele sabia que existia o profeta de Deus, o Elias. Ele sabia como ele era. Mas ele não aprendeu o coração do Elias. Ele não aprendeu a vontade de Deus através de Elias. Ele não aprendeu o coração de Deus. Ele não escutou a palavra. Por isso, Acabe, ele seguiu o seu julgamento. Por isso, ele somente pôde viver dessa forma. Estimados amigos, vocês também são assim. Se vocês não souberem exatamente o coração de Deus, é porque vocês não estão nessa dificuldade como Acabe, mas se vocês tiverem essa dificuldade e não conhecer o coração de Deus, se vocês seguirem o seu pensamento, vocês vão seguir como o caminho de Acabe e vão fracassar e somente vão passar pela dificuldade. Eu vi o rei Ezequias. Quando eu vi o rei Ezequias, o pai dele era o rei Acaz, e ele cometeu muita maldade diante de Deus. O Ezequias, vendo isso, porque o pai dele era rei. Por que a gente está fracassando? Por que o nosso país está tendo tantos escravos, está sendo levados? Por que a minha vida também está tão difícil? O pai, ele abandonou a Deus por isso. Ezequias sabia isso. Mas ele não podia falar diante do rei. E o meu pai tinha que servir a Deus. E um dia o rei Acaz morreu. E assim que ele morreu, o Ezequias se tornou rei. No dia em que ele se tornou rei, assim que ele se tornou rei, ele tinha que fazer o funeral do pai, ele tinha que perguntar, fazer reunião para saber sobre o seu país. Ele tinha muitas coisas para fazer. Mas o Ezequias subiu para o templo de Deus. Ele falou para o povo: nós abandonamos a Deus, nós fechamos a porta do templo, por isso nós estamos recebendo essa dificuldade. Vamos voltar a Deus, pessoal, porque assim Deus vai conceder sua graça para nós. Desde então, Ezequias, ele procurou a Deus com o coração, ele procurou a Deus, Deus concedeu graça, Deus concedeu misericórdia. Realmente a gente pode ver que tudo foi transformado de uma forma maravilhosa. Porque Acabe não conhecia Deus, não conhecia a palavra.
그다음에 다시 세운 아들이 왕이 돼 하나님께 돌아왔을 때 하나님 내 쫓았는지 받아줬는지 Ele podia, procura uma vez o que aconteceu com aquela pessoa que tinha partido de Deus e voltou. Ele não tinha essa sabedoria para procurar no livro de Crônicas. Procura pelo servo de Deus, o Elias. O meu pai, Acasias, o meu pai, Acabe, ele ficou contra Deus. 가면 하나님 정말 은혜 베풀 Vê mesmo se ele ficou contra Deus, como é que ele recebeu maldição? Senhor Rei, 여호와의 na palavra de Deus, 왕께서 하나님께로 está escrito que se você voltar para Deus, Deus vai conceder sua graça e misericórdia. 그러니까 왕의 신하들이 전부 구원받은 사람 하나도 없고 육신적인 Porque não tinha nenhum servo que era do rei, que era de Deus. Ele não era de Deus, era tudo carnal, né? Por isso não fez nele voltar para Deus. O servo de Deus falou que se você voltasse para Deus, que se você continuasse assim, você ia receber maldição. Da cama que caísse, não iria se levantar. Se tivesse entre os servos, 우리 교회에 alguns servos como o ancião da nossa igreja, se tivesse uma pessoa assim, Senhor Rei, 하나님이 엘리야를 보내신 거예요. 왕 돌이 Deus mandou o profeta Elias para que o Senhor Rei pudesse trocar o seu coração. Agora, com coração humilde, procure pela graça de Deus. Deus, ele decidiu te matar, mas eu acredito que se o Senhor pedir misericórdia, Deus vai conceder sua graça, porque Deus é rico em misericórdia, Deus concede a sua graça, Deus quer conceder a sua graça. Está escrito em Números capítulo 6. 이런 이야기를 아시겠죠? Não existia ninguém que pudesse falar isso para Acasias. 이스라엘 하나님 종 엘리야가 아참 Ele não procurou o servo de Deus para perguntar sobre isso. 어떤 여학생이 Uma estudante, 어머니가 새엄마가 나오는데 그렇게 절망. ela, depois que a mãe saiu de casa, depois que a madrasta saiu de casa, ela se encontrou com a igreja e o coração dela trocou. Quando eu ligo às vezes para ela, ela tá tão feliz vivendo com a madrasta. Ela mudou. Pessoal, 이런 지혜를 nós temos que aprender essa sabedoria na Bíblia, nós temos que aprender esse Deus. Não só como uma brincadeira. Tem muitas vezes que só como uma brincadeira a gente faz vida espiritual. 내가 Eu falei para aquele missionário, pastor, eu não consigo mais missionar. É muito difícil. As pessoas que recebem salvação ficam contra mim. 어디 안 그런데 어떻게 Como não acontece? Onde não acontece isso? 예수 당신의 제자 Até Jesus Cristo, ele foi vendido pelo seu próprio discípulo, Judas Iscariotes. O ser humano é assim. Eu perguntei. Em Isaías capítulo 40, está escrito, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Acredita nessa palavra? Então, se você acredita nessa palavra, então por que você não espera no Senhor que Ele vai renovar suas forças? 그는 그야 Nós somente vivemos seguindo nosso pensamento. Por isso, pessoal, 우리 주위에 구원받지 tem muitas pessoas que não recebem salvação. 우리 어려움 당할 때 그냥 시험에 들어서 교회를 등장 E a gente cai em tentação, fica contra Deus, a gente acaba caindo na nossa arrogância. 마지막 Nesse último tempo, tem muitas pessoas assim. 여러분 이제 우리가 하나님 앞에 마음을 Nós temos que ter o coração humilde diante de Deus, entenderam? 그리고 하나님을 E temos que estabelecer a Deus, temos que estabelecer a igreja, 통해 말씀에 여러분 e temos que, com coração humilde, aceitar a palavra do servo de Deus, entenderam? E assim, quebrando o nosso coração, 영원한 지옥에서 우리 구원을 받을 수 assim foi aberto o caminho para a gente não ir para o inferno. A maldição que estava diante de nós, a dificuldade que nós íamos nos divorciar. E assim nós podemos nos libertar dessa dificuldade. Aquele casal que eu falei no começo do culto, eles somente podiam se divorciar porque eles estavam decididos a se divorciar. Mas eles procuraram pelo servo de Deus. Isso é uma coisa tão agradável e bonita. 둘이 이제 이혼 안 하기로 마음을 정하고 Quando eu vi os dois que haviam decidido se divorciar, mas voltaram com outro coração, eu fiquei tão agradecido. 하나님이
Porque vocês são arrogantes. Nem sabem direito a Bíblia, nem perguntam. Vocês decidem pelo seu coração, decidem pelo seu pensamento, assim como Acasias. Porque isso não vai dar certo, eu vou perguntar para o Baal-zebub. Deus não quer esse tipo de vida espiritual. Antes de perguntar para Baal-zebub, pergunta para o servo de Deus, procura na Bíblia. Tenha um coração com a igreja. Quando vocês fizerem assim, Deus vai dar a sua graça, vai conceder a sua misericórdia. Antigamente, a gente vivia de uma forma miserável e pobre. Quando eu era criança, ainda muitas pessoas morriam congeladas por causa do frio. O nosso país, naquele tempo, quando era pobre, no jornal aparecia, tal pessoa apareceu morta, tal pessoa morreu de fome, mas agora a gente come até ficar de barriga cheia e a gente está vivendo muito bem. Então a gente está vivendo bem, está vivendo melhor, mas então a gente tem mais gratidão? Não, a gente tendo mais cobiça, a gente se afasta de Deus. Sendo arrastado pela cobiça não tem fim. Então com coração humilde, servindo a Deus, vivendo por Deus, e pelo Evangelho. Não vivam somente esses 12 meses, mas vindo na igreja, escutando a palavra, com coração humilde, escutem a palavra. E com todo o coração, tenham um culto diante de Deus. E guardem a palavra de Deus no coração. Saiam dessa vida de viver pela sua cobiça. Se vocês tiverem esse tipo de coração, Deus vai fazer você vencer toda a maldição. Vou dar diante de vocês. Vocês vão poder ter uma família abençoada. Vocês vão poder se tornar em pessoas abençoadas. Eu acredito piamente nisso. Mais uma vez eu falo. O pai do Ezequias também cometeu pecado. O pai do Acasias também ele cometeu pecado. Meu pai cometeu pecado, então Deus não vai me ajudar. Ele vai me amaldiçoar. Então é melhor eu perguntar para o Baal-zebub. Ele fechou o coração e partiu de Deus. Mas Ezequias foi para diante de Deus, pediu misericórdia. Por causa que os meus parentes fizeram isso, então receberam maldição, mas eu vou para diante de Deus. E Deus com alegria o recebeu. Vocês também, assim como Acasias, não vivam somente pelo que vocês pensam, mas com coração humilde diante de Deus. Quebrem seus corações e sendo obedientes. Realmente, pela carne, vivendo feliz, mas negando o seu desejo. Sirvam a Deus. E assim eu acredito que a bênção e a graça vão superabundar na sua vida.